A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus estamos aqui mais um dia para falar um pouco da Santa Palavra do Senhor, né? Hoje é terça-feira, né? Dia 24/1/2017. Sempre lembrando, aqui quem vos fala é o servo Reginaldo Alves. E sempre lembrando que eu não sou o dono da verdade, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse Jesus. João 14:6, né? E João 17:17 disse assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Então vamos ler uma passagem aqui. E lembrando, né, novamente, estamos aqui para ajudar, contribuir no reino de Deus, né? Para que as pessoas venham voltar para o Evangelho de Cristo Jesus, voltar para a simplicidade do Evangelho, né? Lembrando sempre, não somos seguidores de homens, e sim de Jesus. Não podemos seguir homem. Todo homem que Deus levanta, que põe lá como líder, pastor, presbítero, enfim, que põe lá, ele tem que ensinar a verdade da Bíblia. Não ensinar a verdade da Bíblia do jeito que eles ensinam, ou que a maioria ensina, tirando o texto fora do contexto. Não, ele tem que fazer, os líderes é levantado por Deus para liderar a igreja que é de Cristo, não é dele. Mas uma boa parte da igreja já se corrompeu. Infelizmente, eu falo isso com pesar e com tristeza. Eu não venho falar aqui com alegria. Por mim, eu não queria nem fazer esses vídeos. Eu queria falar da igreja, uma igreja forte, firmada na palavra de Deus, mas infelizmente está aí, né, uma igreja envolvida com idolatria, uma igreja aí envolvida, perdida com prostituição, uma igreja que só fala em prosperidade, em dinheiro, em riqueza, né? Então a gente precisa falar mesmo, né? A gente precisa alertar os irmãos, né? Porque a Bíblia nos chama, né, para falar a verdade do Evangelho, né? Existem dois evangelhos, um verdadeiro, que é bíblico, e o outro falso. Infelizmente, o falso ele tem multidões, milhões e milhões de pessoas seguindo. Então, nós estamos aqui para contribuir um pouco com a palavra do Senhor. Lembrando sempre, como eu sempre falo, não sou o dono da verdade. Jesus é a verdade. Então, eu quero ler aqui 2 Coríntios, capítulo 11, o versos 2 ao 5 e depois o 13 ao 15. Diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. O versos 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então Paulo, aqui no verso 5, no verso 4, Paulo está dizendo assim, olha, outro evangelho. Então tem dois, tem um verdadeiro, que a boa parte não está seguindo, e tem um falso, que está brilhando aí, e os falsos apóstolos. E aí você me pergunta: Reginaldo, você não pode julgar. É lógico, meu irmão, a gente não pode julgar, né? A gente não pode fazer juízo temerário de ninguém, lógico que não. Mas o que se ensina teologicamente ou biblicamente, como eu estou falando aqui, não vê se eu estou falando, se tudo que eu falo não vai engolindo não cria em mim. Cria se eu estou falando tem base bíblica. E você tem a coisa maior e mais importante, que é o Espírito Santo de Deus. Ore a Deus, leia a Bíblia, para que você entenda que o Espírito Santo de Deus venha a nos afastar e falar sim do erro. A igreja tem que falar, porque o apóstolo Paulo e a Bíblia, os apóstolos, morreram em função de falar a verdade e defender o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje é uma idolatria tremenda. É triste, hoje você vai ter que evangelizar os evangélicos. Porque o nível caiu tanto, meu irmão. Tanto. Hoje camisa manchada de sangue está curando. Isso é blasfêmia, meu irmão. Isso é blasfêmia.
E se você tem um pouco de sensibilidade, de juízo, ore a Deus, volte a Deus. Eu não estou generalizando, meu irmão. Hoje se prega o evangelho, só fala em riqueza. E uma boa parte desses corruptos, uma boa parte, não generalizando nunca, uma boa parte deles são falsos apóstolos, falsos pastores, né, que estão vestidos de ovelha, mas são lobo devoradores, dos quais se afastai deles, porque Jesus falou que muitos viriam em nome dele, fazendo muitos milagres, mas que eram falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores. Uma boa parte dos pastores da igreja, e não generalizando, né, deixaram o pentecostalismo que crê na revelação, e eu creio, uma revelação pura, mas com base bíblica, deixaram a palavra de Deus, e muitos deles, sem saber, estão engolindo o neopentecostalismo, esse lixo que está entrando dentro da igreja. É lamentável, é com tristeza que eu falo. Por quê? Porque eles têm preguiça de ler a Bíblia, eles ficam esperando revelação do meu, eu creio nisso, mas eles deveriam preparar o sermão, orar a Deus e trazer, e falar para a igreja deixar de seguir isso na mídia, porque a igreja fica a semana inteira e vai no domingo lá e já encheu, já comeu toda essa mídia que está aí na internet, na televisão. Não, meu irmão. Vocês viram aí, meu irmão, atrás aí que muitos falaram aí, dizendo assim, vai ser 6 dias de escuridão, e falando em nome de Deus, indo no Facebook, no Zap, na internet. Não! Nós somos seguidores de Jesus. A nossa fé tem que ser baseada na palavra de Deus, não é na internet, não é no Zap, não é nessas coisas não. Isso aí não é não. Isso é para crente que é preguiçoso, que não lê a Bíblia, que está indo em toda sorte de vento de doutrina, diz o apóstolo Paulo. Então eu falo em nome de Jesus, eu falo com temor e tremor e com pesar na minha alma, meu irmão. Fala a vocês, meus irmãos, ainda que ouvem. Eu sei que esse vídeo aqui ninguém vai querer ver, e não estou importando se quem vai ver. O importante é que nós precisamos falar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo vai lá em Filipenses capítulo. E aqui tem os falsos apóstolos, como acabamos de ler, Filipenses capítulo 1. Verso 16, Paulo diz assim, olha o que Paulo está falando. É a Bíblia, meu irmão, é a palavra de Deus. Tá? Diz assim, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Deus não precisa de defesa, Deus é Deus, quem é um homem para defender Deus? Mas o Evangelho precisa de defesa dessas heresias, dessa corrupção que está na boa parte da igreja. E o boa parte daqueles que era firme na doutrina, na sã doutrina, hoje estão levando para suas igrejas o neopentecostalismo, porque esqueceram a Bíblia, deixaram a Bíblia. Eles vão lá, fechar a Bíblia, lá Deus vai falar comigo, e Deus fala mesmo. Eu creio em revelação. Creio em profecia, sou pentecostal, mas a profecia ela tem que vir baseada na Bíblia. Não é a profecia que rege a igreja, é a palavra de Deus que rege a igreja. Por exemplo, lá em Timóteo, que é a carta pastoral, 2 Timóteo, diz o apóstolo Paulo assim, 2 Timóteo 4, 2, que pregue as visões, revelações, sonhos, e que faça a igreja se sacudir com revelações, com sonhos, com profecias. Não está escrito isso. E tem espaço sim para profecia, eu creio. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que pregues a palavra. A palavra. Não tirada do contexto, enrolando, não. É dos 66 livros com Cristo. Que é o fundamento da igreja. Cristo, pregues, isso é a palavra de Deus. E vocês que estão aí, vocês líderes, meus irmãos, vocês vão dar conta a Deus. Não, Deus falou para mim não estudar a palavra. Não, meu irmão. Se Deus falou isso para você, o seu coração está enganado. Porque a Bíblia não fala isso e Deus não vai contradizer ela. Ele vai dizer assim, inste, leia,
Pregue a palavra, Timóteo. Nas dificuldades, nas todas as situações, pregue a palavra no evangelho. Que esses estão levando milhões para o inferno de chama ardente. É milhões, não é pouco. E você se cala. A igreja é de Jesus, você tem a obrigação de falar a verdade do evangelho, ainda que você morra, ainda que corte a sua cabeça como lá no Oriente Médio. Você tem que pregar a palavra de Deus. Você não pode ser covarde, você tem que falar a verdade. Você está aí. E nós estamos aqui não é para agradar homem, como disse o apóstolo Paulo. Se eu fosse agradar homem, eu não seria servo de Cristo. Eu seria servo desses falsos profetas, desses falsos apóstolos, pastores que estão aí. Meu irmão, acorde, meu irmão. Ele diz assim, que pregues a palavra. Insta, a tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ação doutrina é a palavra de Deus. E também não é arrancada como você quer, do jeito que você quer. É assim, eu arranco aqui e fica assim, manipulando também. Não, é a palavra de Deus. Simples, pura. Mas nós temos que respeitar os líderes, mas temos sim, meu irmão. Deus pôs eles, nós vamos respeitar e amá-lo, eles mesmos. Mas opa, peraí, alguém vai dizer assim, lá em Hebreus 13... Lá em Hebreus 13, aí eles pegam, quando a gente vai falar, eles pegam, opa, não pode falar isso, Hebreus 13, já chego aqui, meu irmão, Hebreus 13, 7, já cheguei, né? Hebreus 13, 7, eles dizem assim, olha, não podemos falar contra, não, meu irmão, o seu pastor tem que ser confrontado sim com a verdade, ele não é o dono supremo que tem que, aliás, eles estão criando aí um monte de gente com cabresto, que não olha para a Bíblia, e eles querem isso, eles não ensinam, não incentivam, porque eles não lêem. Eles são ferrais, uma boa parte desses ferrais mesmo na oração de joelho, mas é totalmente fora da Bíblia. Eles pensam assim, eu vou orar e Deus revela na igreja. Mas a igreja é de Jesus, Ele revela mesmo, mas a igreja ela tem que ser levada pela palavra sã doutrina. E a sã doutrina se encontra no fundamento de Jesus Cristo, dos apóstolos, que está sobre Jesus. E ninguém pode pôr outro fundamento que não seja Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. E ele diz assim, aí quando a gente fala esses falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos sei lá quem, né, semideuses que estão por aí, que Deus tenha misericórdia, meu irmão. Eles dizem assim, olha, não pode falar isso, porque lá em Hebreus diz assim, Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. É verdade, temos que respeitar, mas nós temos que amar e respeitar o pastor que tem compromisso com a verdade do evangelho. É o que o texto está dizendo. A gente pega isso aqui para manipular, diz assim, não, mas não pode, está vendo aqui, ó, lembrai dos vossos pastores. Meu irmão, eu não posso fazer como Jesus falou de julgamento temerário em Mateus 7. Isso eu não posso. Eu não posso chamar ninguém, vituperar as pessoas, mas o que ensina e o que eu estou falando você pode discutir, você pode nem aceitar, você tem todo o direito. Lá está dizendo, meu irmão, Mateus 7 e outra. Voltando, depois eu volto lá. Aqui, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. A palavra num todo, que não enrolaram, não manipularam. A palavra de Deus. Aí você diz, você não pode julgar. Então, meu irmão, você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa parar de seguir esses homens. Está levando multidão para o inferno. Santificação, eles não falam, eles falam só de riqueza, de cura, que você vai conseguir. E eu creio em tudo isso, que você vai conseguir, que você vai prosperar, que é aqui. Por quê, meu irmão? Porque eles estão cada vez mais podres, milionários de rico. A glória lá do céu, que glória do céu eles estão pensando o que lá no céu? Se é aqueles têm helicóptero, mansão, carro, tudo que eles querem. Eles estão pensando em céu, em morrer, mas eles vão chegar lá, como todos nós vamos dar conta de todos, de tudo. Então, meu irmão, vamos lá em Mateus 7. Eu já vou encerrar. Mateus 7. Diz assim, não julgueis, Jesus falando, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê as traves que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo? Como é que eu posso viver um evangelho, pregar uma coisa e viver a outra, pecando, rolando os outros, arrancando dinheiro aí com o nome de Deus? São os piores, meu irmão.
É aqueles que vão ter um julgamento pior. Embora esses políticos, e muitos deles estão roubando milionário, e eles acham que eles estão certos. Porque eles são pecador, e pecador é isso mesmo. Mas esses que conhecem a verdade, eles conhecem os falsos pastores, os falsos apóstolos, eles conhecem. Vai ser pior, porque estão arrancando dinheiro, levando as almas para o inferno, em nome de Deus. Então aqui, o que ele está dizendo? Tira primeiro o do seu, para depois você enxergar no teu irmão. Então o que ele está dizendo? Julgamento temerário. Porque o próprio Jesus falou em João 7,24, ele diz assim: não julgais segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E a Bíblia manda, lá em Coríntios 5. Como é que você vai julgar? De um camarada que estava tendo relação com a madrasta dele, ou a mãe dele, ou possivelmente a madrasta, e Paulo falou: tirai esse inico do meio de vocês. E como é que vai? Como não julgar? Você precisa aprender um pouco mais a Bíblia, meu irmão. Todo intelectual, muitos vão todo intelectual lá, porque já o neopentecostal já entrou em muitas igrejas, vão lá todo bonitão, nós não podemos julgar, e todo cheio de ensino, de coisa. Mas não, meu irmão, nós não podemos falar mal do que não acontece. Julgamento temerário, fala mal das pessoas, mas o que eu ensino na internet, o que eu falo aqui e que todo mundo fala, tem que ser passado no crivo da Bíblia, sim. É isso que a palavra de Deus diz. E lá em Coríntios, a Bíblia é que manda. Então eu vou ficar com a palavra de Deus, não vou ficar com a loucura dessas pessoas aí. Lógico que não, meu irmão. E você também não. 1 Coríntios. Olha aqui, meu irmão. Paulo manda, Deus manda nós julgar até a igreja. Dentro da igreja, como é que nós não vamos julgar? Ensino errado, meu irmão? Precisa passar pelo crivo, sim, meu irmão. 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, versos 29. Olha, Deus mandando, através de Paulo: falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Deus está mandando. Você fecha o olho dentro da sua igreja, da reunião que você faz aí, meu irmão. Você fecha, você não ensina, porque você não lê, você não ensina, e você vai dar conta a Deus naquele dia. Você está pensando que é brincadeira abrir a palavra de Deus, falar o que você quer, o que você acha, sem orar, sem meditar na Bíblia, sem buscar os 66 livros direitinho? Mas eu tive um sonho. Seu sonho, a sua revelação tem que passar pelo crivo bíblico. Está aqui dizendo, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, essa palhaçada, essa blasfêmia de vender tijolo, vender lenço, vender óleo, um comércio, e depois os crentes ainda vai falar da igreja católica romana. Eles estão errados sim, são idólatras, e é verdade, a Bíblia diz, mas está pior do que ele, está pior. E vocês, meu irmão, que estão aí na frente desse trabalho, vocês preguem a verdade. Não vai ser muitos que vão atrás de vocês não, porque uma boa parte, Deus levantou esse homem para ser juízo, para essa boa parte também ser condenada, porque rejeitaram a verdade da palavra, não leem, não oram a Deus, não buscam a verdade. Não buscam a verdade. Então nós temos que honrar os nossos pastores que pregaram a verdade da Bíblia. Não é esse que vem aí não, que quer calar a boca. Eles fazem pergunta retórica: olha, nós não podemos julgar, tá vendo lá como é que... Não, meu irmão, nós não podemos julgar a vida deles, que a gente não sabe, sem julgar falso testemunho de não saber, não. Mas o que eu estou falando aqui, você tem que julgar. E veja bem, meu irmão, e veja bem, aqueles vídeos que veio que 6 dias seria escuridão, que ia cair lá no rio, vídeo antigo que ficou aí, e as pessoas se basearam nisso. É triste, crente, lamentável, crente que não lê a Bíblia, que vai falando, aí os incrédulos, que já com esse evangelho, uma boa parte podre, os incrédulos falam: olha aí, tá vendo? Fica profetizando, e não acontece nada. Por quê? Porque, e ainda para falar, eu estou falando dessas pessoas que vocês sabem aí na internet, que foi 6 dias que ia ter de escuridão, que ia cair lá num shopping, e para não sair de casa. Meu irmão, você não pode medir a sua vida. O crente não mede a sua vida pelo pastor, pelo fulano e pelo ciclano. O pastor está lá para ensinar a verdade, mas muitos não ensinam. Pega texto isolado, e muitos ensinam mesmo ir lá falar de dinheiro, que você precisa conquistar isso. Eles não falam de Cristo, de salvação, de santificação. Então muitos deles estão indo para o inferno. Eu estou te alertando, meu irmão, para a gente ficar junto. Mesmo que a gente morra, mesmo que prendam a gente, mesmo que prendam a gente, vamos falar a verdade do Evangelho. Eu sei que vai ser poucos. Eu quero que as pessoas olhem para Jesus, não é para o homem, não é para... O pastor está lá, como disse o apóstolo Paulo, em Efésios 4:11, né? Ele mesmo deu uns para apóstolo, 4:11, que diz assim:
E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Doutores, o pastor e mestre que ensina a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia que ensina a Bíblia. Não é texto fora do contexto, não ensina a verdade da Bíblia. Aí ele diz e vem aqui. Para quê que ele levanta esses homens? Para isso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esses que Deus levanta, os pastores, esse é para ensinar Cristo a Bíblia. Não é para ensinar heresia, como está um monte aí de heresia dentro das igrejas. E continua, para que não sejamos, não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é o centro de tudo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É para isso que serve. Não é para seguir o homem com as suas loucuras, com seus devarios loucos. É para seguir isso aqui, porque o povo ensina Jesus, o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Então, meu irmão, eu peço que vocês continuem orando por mim, né? Eu estou aqui sempre buscando ajudar os irmãos, né? A gente não estamos aqui ensinando, mas estamos aqui alertando, né? Alertando os irmãos, né? Porque o reino de Deus é isso, né? Quando Paulo falou lá na ceia, lá em 1 Coríntios 11, ele diz assim, olha, importa que no meio de vocês tenha herege, que fale besteira nos púlpitos, que fale heresia, que pega texto do Antigo Testamento isolado, do Novo, é bom que esteja, para que os verdadeiros se levantem. Ele pode ser pastor, ele pode ser apóstolo, ele pode ser quem for, é a Bíblia que está dizendo, meu, se levante e fale para ele, para que ele possa ter, pela misericórdia de Deus, ele voltar, ele se arrepender, porque ser humilde não é aquele que fala, eu posso, eu faço e fica, não, ser humilde é aquele que volta atrás e fala, errei, né, perante a igreja que é de Cristo, não é sua. A igreja é gente, não é a estrutura de cimento, não, a igreja é gente. A igreja é gente, tá? Então é isso que a palavra de Deus nos exorta, nos ensina, para que a gente possa continuar buscando, né? A gente possa falar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Deixar o Evangelho, sinto uma boa parte, é lógico, nunca vou generalizar, deixar o Evangelho uma boa parte, estão seguindo homens, né? Imagina, meu irmão. Agora o sangue de Jesus tem um outro sangue mais poderoso, igual, né? O sangue da camisa do apóstolo Valdomiro Santiago. Isso é blasfêmia. Isso é cuspir no sacrifício de Cristo. Olha, meu irmão, eu pensava que eu tinha visto de tudo, que eu tenho pouco tempo, 15 anos só na presença de Deus. Tinha visto tudo. Mas é que Deus disse que nos últimos tempos vai ser pior, vai ter pior ainda. E você que se cala. Você que se cala. Eu não estou julgando aqui a pessoa dele, mas estou julgando o que está aí. Agora é passado um lenço e o sangue dele. Não é mais, né? O sangue, olha, se vocês pecarem, meus irmãos, né? Temos um advogado no céu, como diz a epístola de 1 João 1,8, né? Temos um advogado no céu. E o sangue do Valdomiro nos cura, nos limpa. Que isso é blasfêmia. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Meu irmão, que Deus possa te alcançar. Eu sei, meu irmão, que esse meu vídeo ninguém vai ver, muito pouco. Mas se alcançar pelo menos um. Isso é blasfêmia, meu irmão. Isso é blasfêmia. Saia disso, meu irmão. Saia disso, você é precioso para Jesus. Os pastores, essa multidão seguiu porque também Deus levantou eles para ser juízo para essas pessoas, como você também, que se você está esquecendo de ler a sua Bíblia, orar nela, fazer um estudo para ir pregar na sua igreja, pregar onde você for, não é de qualquer jeito não. Você tem capacidade através do Espírito Santo de Deus, porque é Ele. Você tem capacidade através do Espírito Santo de Deus. Triste, meu irmão, a maioria. Eu sei que é juízo de Deus a maioria, mas eu sei que tem muitos lá eleitos que vão sair. Aqueles que foi pré-determinado por Deus, eles vão sair, eles vão voltar para Cristo. Banalizar o Evangelho.
Cada vez mais. Isso é empresa, isso não é igreja, meu irmão. Você está aí, pode ficar nervosinho, pulando, porque você não leu a Bíblia, você não orou a Deus, você não volta para a Bíblia. Porque é Jesus. O apóstolo Pedro, 1 Pedro, e vou encerrar, meu irmão. 1 Pedro. 1 Pedro, meu irmão. Estou chegando lá. 1 Pedro. 1 Pedro 16, 7 e 18, preste atenção. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora o verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Valdomiro Santiago, não, isso é blasfêmia, me perdoa, meu Jesus. Não, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. E é pena, é triste, que os pastores, boa parte deixaram. Os hinos que entram dentro das igrejas, eles nem fazem conta de ler, porque eles também nem entendem, boa parte deles não entende, sabe por quê? Não é porque Deus não quer dar, não, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, todos nós, não tem esse melhor não, é porque eles têm preguiça de sentar, orar a Deus e deixar Deus falar através da palavra, não é ouvindo, ouve um monte de besteira, na internet, no zap, na televisão aberta, e depois estão que nem papagaio falando no púlpito, nem estudou a Bíblia, nem orou. Meu irmão, volte para a palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus e me ajuda, meu irmão. Me ajuda. Me ajuda a nós pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Não importa, meu irmão. Não importa, nós não temos nada com o nosso estudo aqui é no campo das ideias, não é pessoal, com esse, com aquele, não é esse pessoal, não é pessoal, é o que está um ensino aí. E como eu já acabei de falar aqui, o que eu estou falando, não creia em mim não, vê se o que eu estou falando está na Bíblia, para de acreditar num homem lá no púlpito falando um monte de besteira, vomitando um monte de besteira, de heresia, e você lá, e você também é mais um que serve porque ele não te ensina. Ele não te ensina porque fica mais fácil para ele, mas olha... Porque o Pedro, continuando em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, olha o que ele vai dizer aqui, e vou encerrar, meu irmão. Também houve entre o povo falsos profetas, olha o que ele está dizendo, como entre vós também falsos ensinadores, doutores, que ensinam, pastores, apóstolos, sei lá quem, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas... muitos. Primeiro eles vão ter, e muitos vão seguir. E o que está acontecendo? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E não é isso que eles estão fazendo? Muitos estão deixando cada vez mais por causa dessa palhaçada que muitos estão fazendo do evangelho, arrancando o dinheiro do povo. E o povo também não é inocente. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará, não demorará. O que Pedro está dizendo aqui? Que eles vão conseguir, vai ser muita gente. Não vai ser agora não, eles vão ter sucesso. Vai ter sucesso mesmo. Depois vai vir o juízo de Cristo. E que você possa olhar para Cristo Jesus, o rebanho, as pessoas. Você foi posto ali para liderar a igreja, para o povo seguir Jesus. Não é seguir o que você quer. Entenda isso, meu irmão. E não me leves por mal. Ore a Deus, humildade é aquele que ora a Deus e deixa Jesus falar e fala, eu estou errado, eu vou mudar, esse vai ter grande galardão. Agora aquele soberbo que está vendo a verdade e não quer a verdade, então para ele só resta a condenação do fogo eterno, porque ele já sabe, enquanto ele não sabe, não tem juízo de Deus, ele é inocente ainda. Mas depois que ele sabe dessas heresias todas, ele continua praticando,
ele continua, ele é soberbo, ele apoia o erro. Então só resta para ele o fogo eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós, de toda a igreja brasileira, de toda a igreja no mundo. Deus abençoe. Ore por nós, né? Fique com Deus e que Deus possa cada vez mais, através do teu Espírito, nos abrir o nosso entendimento. Amém?